Doutor, meu filho, meu marido é inocente. Doutor, por que que ele continua preso? Se você acha que a verdade por si só vence a um processo criminal sozinha, você pode estar cometendo aqui o maior erro da sua vida. No assunto do vídeo de hoje, eu vou te explicar por que a verdade por si só não basta e vou te mostrar aquilo que é realmente necessário para absolver ou para condenar uma pessoa em um processo criminal. Sejam novamente muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Vitória na Guerra. Meu nome é Erigon Ramos, eu sou advogado criminalista e especialista em advocacia criminal de alta complexidade, e no assunto de hoje nós vamos conversar sobre aquilo que realmente basta e aquilo que não bastaria de forma alguma para que o seu filho, seu marido ou seu conhecido não venha a ser preso e para que seja absolvido em um processo criminal. Nesta conversa que nós teremos hoje, eu vou explicar para você de forma detalhada e resumida por que muitas vezes a verdade por si só, por que o simples fato dele ter mais razão do que o Estado ou que outra pessoa, na maioria ou em muitos e muitos casos, não é o suficiente para que ele não venha a ser solto ou possa ser condenado, e aquilo que basta, aquilo que realmente faz a diferença em um processo para que uma pessoa não venha a ser presa em um processo criminal. Esta será a nossa conversa de hoje. Então, para começar aqui o nosso primeiro tópico, nós abordaremos algo importantíssimo que você precisa conhecer antes de sequer pensar no que é ou como que funciona um processo criminal. Eu preciso muito que você entenda a diferença de dois aspectos muito importantes. Uma coisa é a verdade processual e outra coisa é a verdade real. A verdade real é eu dizer que Marina é prima de Bruno. A verdade real é eu dizer que Bruno é um cara honesto, trabalhador, tem sua padaria, tem o seu carro, tem o seu filho, é pessoa direta e responsável pelo sustento de toda a sua família. Aquele cara é bom, ele joga um futebol com os amigos dele no final de semana, é, a os vizinhos sabem que ele é uma pessoa muito boa e que ele jamais cometeria em sua vida alguma grande atrocidade. Agora, a verdade processual é aquilo que foi trazido daquele acontecimento da vida real para um processo criminal. O processo criminal, ele apenas sabe que João bateu em seu pai. Ele sabe que se tem foto de um machucado, se tem uma perícia médica realizada e se tem uma acusação do pai de João contra João, o processo criminal sabe que João é acusado de ter batido em seu pai. Ele ignora todos esses outros pontos aqui citados, ele só quer saber deste ponto. Aí, durante o processo, você vai conversar com o processo, você vai transportar cargas da verdade da vida, aquilo que eu expliquei anteriormente, para dentro de um processo criminal. Ali dentro você vai rebater, você vai dizer que o pai de João estava alcoolizado, que o pai de João tentou
talvez abordar a própria neta, uma situação que o pai de João não poderia ter agido daquela forma com a própria neta. Vai tentar dizer que o pai de João e a esposa de João tiveram uma briga e que João entrou no meio daquela briga apenas para poder separar. E aí, nessa situação ou nessa circunstância, ele pode ter causado algum dano ao seu próprio pai. Tá vendo, pessoal? Aqui eu expliquei aqui para vocês uma breve diferença entre verdade real e verdade processual. A gente, quando está diante de um processo criminal, a gente tenta transportar as verdades que a gente investiga e que a gente conhece, que sabe que é válida, para poder auxiliar na verdade processual. E esse é o trabalho realizado por uma defesa técnica em um processo criminal. A defesa técnica, ela vai conversar com a família de João, ela vai querer saber de fato quem é a pessoa de João, quantos filhos ele tem, se os filhos dele são menores de idade. A gente vai querer saber se João tem uma casa própria, a depender do caso, se João está sendo acusado de ter furtado algum mercado, por exemplo, roubar, tentar tirar de lá do mercado alguma mercadoria, a gente vai sustentar que João é trabalhador, que João ganha um salário mínimo ou mais do que um salário mínimo. Ou então, se a gente estiver diante de o gerente de uma grande empresa, a gente vai dizer que o salário que esse gerente recebe é muito superior àquilo que estaria sendo talvez desviado de dentro daquela companhia empresarial. Tá entendendo, pessoal? Vou dar aqui um outro exemplo. Se Marciano está sendo acusado, por exemplo, do crime de tráfico de drogas, me interessa muito saber se Marciano trabalha de carteira assinada em alguma empresa daquela cidade. Me interessa muito saber se Marciano tem algum carro, por exemplo, uma moto que seja. Me interessa muito saber se ele tem filho. Agora, o familiar do Marciano, essa pessoa conhece o Marciano, sabe que ele é uma pessoa de caráter, sabe que ele é uma pessoa boa e que não merecia estar presa naquele momento. Então, espero que vocês tenham entendido aí muito bem esse ponto. Então, pessoal, para poder simplificar para vocês, aquilo que não está no processo, aquilo que não foi transferido para o processo, é como se não existisse no mundo. E aquela está sendo provado no processo. Aquilo o processo reconhece como sendo a verdade que está contida dentro dele. Bloco 2, em que o réu tenta fazer a sua autodefesa. A autodefesa será a conversa do nosso segundo bloco. Pessoal, é muito comum de acontecer de o réu chegar na delegacia e ele querer se explicar sozinho. Ele vai dizer aquilo que ele viu, da forma como ele viu, dentro de sua inocência. Ele não leu os depoimentos dos policiais, ele não viu corretamente aquilo que os policiais disseram em seus depoimentos, ele vai simplesmente passar a versão dele, acreditando que se ele disser o que ele viu, o que ele sabe, ele tem mais e mais chance dele não ir preso e dele ser solto logo na delegacia naquele momento. E aí está o grande problema. Se o policial disser que autorizou ele a entrar dentro da casa dele, da casa daquela pessoa, sem que houvesse, por exemplo, esse mandado de busca, se o policial relatar no depoimento dele,
Eu entrei de forma consentida. Ele, morador da casa, consentiu para que eu entrasse. Aqui nasce um grande problema. Eu vejo que muitas pessoas, quando estão na delegacia, sem estarem acompanhadas por advogado, elas assinam a documentação, que é o depoimento do policial, trazendo alegações que muitas vezes são inverídicas. Depois que o réu, a pessoa investigada, assina aquele documento, ele transporta validade para o depoimento do policial, e é quando ele começa a se complicar. Então, essa questão do eu contar tudo, eu tô nervoso, eu vou me abrir porque eu tenho mais chance de sair. Eu não vejo isso de forma alguma como sendo um bom caminho. Até porque também é muito comum que aquela pessoa investigada não saiba verbalizar, ela não saiba contar de forma coerente, de acordo com as simples regras do português, como que foi que aquilo aconteceu, para que também não possa ser dado uma interpretação diversa daquela desejada por ele, porque às vezes a pessoa não sabe verbalizar muito bem as próprias ideias, aquilo que viu de forma concreta, e aquilo é transportado para o processo de uma forma muito errônea, por assim dizer. Então, isso também é um grande erro. Outra questão, pessoal, é ele dizer uma versão em delegacia e lá em juízo ele trazer uma versão diferente. Ele pensar que ele vai se complicar muito se ele reforçar aquilo que ele disse em delegacia. E aí ele acaba entrando em contradição. Os juízes não gostam de saber que aquela pessoa entrou em contradição. Se ela disse algo em delegacia e em juízo ela trouxe mais profundidade dentro do que ela disse, o depoimento dela está coerente. É isso que significa harmonia e coerência entre o depoimento e evitar essas contradições. O desespero de provar a inocência muitas vezes cria uma certa aparência de culpa. Eu já falei aqui no canal, mudar a sua versão pode te condenar. O juiz, ele não vai te julgar pelo seu sentimento, ele vai fazer o julgamento conforme as provas e a coerência que há entre as provas. Isso é muito mais importante do que dizer a verdade. O que nos leva, pessoal, para o nosso bloco de número 3, que eu vou dar o nome de produção da prova. Pessoal, quem tem o dever de denunciar significa estou iniciando um processo criminal. Quem tem o dever de fazer isso de forma clara, de forma consistente, é o Ministério Público, que, para quem não sabe, é um órgão público que é o responsável por fazer as acusações criminais dos processos criminais. Ainda que eu contrate um assistente de acusação, eu já fiz um vídeo aqui no canal para vocês entenderem. Ainda que eu contrate um assistente de acusação, que é um advogado, para auxiliar este órgão público na acusação, quem é o titular, quem é o verídico que vai fazer isso, ainda é esse ministério, o Ministério Público. Quando ele está fazendo a acusação dele, ele tem que demonstrar de forma muito clara por qual motivo aquela pessoa está sendo denunciada. Em uma cidade próxima à minha, conforme eu disse em um outro vídeo super recente aqui do canal, se não me engano, é como funciona uma boa defesa, que eu também vou deixar aqui. Eu comentei que nessa acusação de roubo, o senhor de idade, uma vítima bastante adoecida, apenas se expressava no sentido de que eu fui roubado, mas por qual valor? Não sei. Foi muita coisa. Não foi pouca coisa, foi muita coisa. Ah, mas qual o valor? Não sei.
Esse tipo de denunciação não pode acontecer em um processo. E uma pessoa que não entende, que não conhece o direito, não sabe disso. Outra questão importante: quando é recebida uma denúncia, a etapa inicial do processo por um juiz, ele também tem o dever de explicar para que o cidadão, quando ele souber que está sendo processado, por qual motivo ele está sendo processado. E existe muitas falhas neste sentido. E para fazer a verificação deste tipo de falha, é necessário contar com o auxílio de um advogado criminalista, que é o profissional especializado para lidar com esse tipo de causa e esse tipo de demanda. E essa questão, pessoal, que pode anular um processo. O que significa anular um processo? Que pode determinar o arquivamento desse processo, porque ele não tem base nenhuma para existir. Isso só costuma acontecer nos tribunais superiores, quando se sabe verdadeiramente levantar com eficiência técnica esse tipo de questão. Então, para ficar claro, pessoal, quem acusa é o Ministério Público. O acusado vai se defender com a sua palavra e com o manuseio de um especialista criminal, que seria o advogado que o defende em um processo criminal. Pessoal, as pessoas que não conhecem muito bem o direito, elas muitas vezes acabam falando toda a verdade, pensando que se ela disser a verdade, ela vai descontaminar toda aquela acusação e ela poderá estar livre. Ela vai entender que quem não deve, não teme, que é uma coisa que este advogado critica bastante, porque quando se está diante de processos criminais, isso é um contágio muito perigoso. Essas pessoas, elas não sabem analisar se a entrada na casa delas foi legal ou se não foi. Quando a polícia vai entrar na casa de uma pessoa para verificar a possibilidade de ver se tem drogas dentro daquela casa, o policial tem que estar acompanhado de mandado de busca e apreensão. E ele só consegue estar acompanhado de mandado de busca e apreensão se ele fez prévias investigações para saber se dentro da casa daquela pessoa havia mesmo aquilo que ele está procurando. E ele tem que fazer um relatório dele, pedir essa autorização ao delegado de polícia responsável, e o delegado faz um outro relatório para o juiz solicitando esse mandado de busca para que ele possa para que a equipe policial possa comparecer na casa daquela pessoa e fazer essa vistoria. Se for o caso de encontrar uma pessoa andando nervosa pelas ruas, muitas vezes carregando uma mochila, carregando uma bolsa, e simplesmente pensar, essa pessoa, depois que eu vi, começou a andar mais rápido, e vai lá e encontra drogas dentro da mochila, dentro do suporte daquela pessoa, e em seguida quer fazer uma vistoria para saber se lá dentro da casa dela ou dentro do carro dessa pessoa haveria mais, essa forma não é uma forma válida e reconhecida para fazer essa entrada lá dentro daquela casa. A prova produzida de forma irregular. As pessoas leigas, elas também não conhecem como é que funciona uma prova produzida de forma regular e uma prova produzida de forma irregular. A prova irregular, pessoal, é aquela prova que contém deficiência. Por exemplo, eu digo que na casa daquela pessoa
haviam drogas porque eu encontrei a droga, mas o método que eu fiz para chegar à conclusão de que havia drogas dentro daquela casa tem que ser um método válido. Se esse método, na origem dele, não estiver validado, não há essa possibilidade. Eu não posso simplesmente acusar o meu vizinho e chamá-lo de estelionatário virtual sem que eu saiba por qual meio digital, por exemplo, ele está fazendo a por qual meio ele está enrolando as pessoas, por qual meio ele está tirando dinheiro das pessoas. Eu tenho que fazer, nem que seja uma investigação para que eu saiba qual é o comércio dele, o que, que ele finge vender, ou qual o tipo de chantagem emocional que ele faz com as pessoas. Eu preciso saber se aquele número de telefone que ele usa para se comunicar com as pessoas é de fato um número dele, se aquele número está cadastrado no CPF dele, se aquela conta de rede social foi realmente criada por ele, e muitas vezes é preciso fazer uma perícia no computador daquela pessoa. Se a gente estiver falando, por exemplo, de interceptação telefônica, para que eu possa interceptar as conversas pessoais de uma pessoa para descobrir estelionato, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, eu também vou precisar da autorização judicial vinda por meio de um juiz. Se eu não tenho essa autorização e eu pego o computador da polícia e faço essa investigação por mim mesmo, esta investigação ela já nasceu contaminada e ela tem que ser anulada pela via judicial. E como que eu faço essa verificação? Como que eu vou saber se isso está contaminado em sua origem ou se isso não está? Eu repito um outro tópico. É necessário que seja acompanhado por alguém que seja um especialista naquele tipo de processo, porque eu sempre costumo dizer uma coisa que eu acho que vale muito dizer nesse momento. Mas antes, eu vou pedir para você deixar o seu like e para você se inscrever aí no nosso canal. Aproveitar que a gente está quase chegando a 1.000 inscritos e eu preciso do seu apoio. E aproveitando que eu sei que você já deixou o seu like, eu vou te contar. Um advogado bom, um advogado especialista, ele custa caro. E um advogado ruim, que não sabe manusear bem aquilo que está fazendo, aquele que muitas vezes está entrando só pelo seu dinheiro, esse profissional, ele custa a sua causa, ele custa aquela sua noite sem dormir, ele vai custar aqueles seus dias que você não dorme, ele vai custar toda a sua insegurança, todo aquele seu medo que pode se concretizar em você ter que ficar vários anos em uma cadeia, pessoal. Processo criminal é coisa séria. Se você está precisando de ir a um médico cuidar do seu coração, você precisa de um cardiologista. Se você for em um ortopedista, você não vai ter o mesmo resultado. E aqui, em matéria de processo criminal, o mesmo é válido. Muitos processos não são vencidos provando a inocência, mas provando que a acusação também é falha. Uma diligência mal feita pode derrubar uma acusação por inteira. Imagina se você tiver o seu processo arquivado antes mesmo de você ir para uma audiência de instrução e julgamento. Se isso for determinado judicialmente e uma pessoa já se encontrar em situação de prisão, ela é solta imediatamente e ela não passa nem mesmo por uma audiência de instrução e julgamento criminal, porque o processo dela foi anulado, o processo dela foi contaminado por falhas investigativas feitas na origem daquele processo. O que eu repito novamente, isso demanda uma análise técnica, pessoas capacitadas para fazer esse tipo de análise.
O que nos leva, pessoal, para o nosso bloco de número 4, a defesa especializada. Pessoal, eu preciso ser bem franco com vocês. Não existe um único cliente que passe pelo meu escritório e que logo em seguida eu atendi aquele cliente, ele passou por mim, a primeira coisa que eu vou fazer por ele e pela liberdade dele e pelo socorro dele é a construção da chamada teoria do caso. Pessoal, isso é importantíssimo. Quando eu recebo uma pessoa para que eu faça o atendimento, eu conheço a visão dela, eu conheço aquilo que consta na investigação pela qual aquela pessoa está respondendo aquele processo. O que é que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que fazer um mapeamento. Eu tenho que colocar nesse meu mapa quem é essa pessoa que eu estou defendendo. Quantos anos essa pessoa tem, a idade dessa pessoa. Essa pessoa ela é uma pessoa casada, ela tem filhos, ela mora onde? Qual é a ocupação profissional que esta pessoa tem? Aí, em seguida, eu entro, por exemplo, qual foi o tipo de crime que essa pessoa está respondendo? Ela está respondendo por um crime cometido em seu trabalho? Ou ela é empresária e a empresa dela está respondendo a algum crime? Ou essa pessoa ela mora em um ambiente mais simples, esteja respondendo a um processo por tráfico de drogas? Pessoal, eu tenho que saber, para vocês terem uma ideia, qual é a natureza do crime. Se for um crime de violência doméstica, se for um crime sexual, se for um crime político, por assim dizer também. Aí, pessoal, eu tenho que fazer um mapeamento estratégico do caso. O que essa pessoa soube me dizer sobre esse caso e em que isso vai influenciar futuramente. Aquilo que ela me disse tem momento para ser provado. Eu vou trazer isso logo na delegacia ou eu vou fazer ela dizer e vou trazer a prova que ela tem para uma audiência de instrução e julgamento criminal, e eu vou reforçar essa prova que essa pessoa tem com base em quê? Essa pessoa ela tem testemunha, ela tem documentos que comprovam a origem financeira dos bens dela, se for uma acusação de desvio de dinheiro, se for uma pessoa empresária, eu vou analisar a documentação da empresa, os balanços da empresa, se for um crime sexual, eu talvez precise entregar para um perito criminal analisar um laudo psicológico de uma pessoa menor de idade. Se for, por exemplo, um crime de tráfico de drogas, eu preciso esperar o resultado de uma perícia indireta para poder confirmar se aquela substância encontrada foi droga de fato, porque existem pessoas que respondem a processo criminal de tráfico de drogas em que sequer foi encontrada essa droga. E eu posso provar para vocês, se vocês estiverem duvidando. Pessoal, audiência é o ponto que eu diria que é o coração do processo. Na audiência de instrução e julgamento, tem que estar pautado pela defesa técnica da pessoa acusada, antes da audiência, os tipos e os níveis de perguntas que será feitos pela acusação. Aí eu volto a dizer, esse crime seria um crime sexual, seria um crime de tráfico de drogas? Se for um crime de tráfico de drogas, o depoimento dos policiais será muito importante. Se for um crime sexual, o depoimento de quem estava acompanhando aquela menor, o depoimento dos responsáveis pelaquela menor será muito importante. O depoimento da pessoa menor de idade também será muito importante. Se for um crime de estelionato, eu preciso identificar talvez o setor de inteligência financeira para saber se aqueles dados bancários estavam verídicos ou se não estavam.
porque a depender da veracidade deles, esse processo merece uma anulação se ele foi contaminado logo na origem dele. Cada palavra pronunciada por uma pessoa em um processo criminal importa. Pessoal, você que está aqui me assistindo, você sabe qual é a diferença de eu não sei para eu não vi? Eu já atendi pessoas em presídio que, se eu fosse perguntar, essa pessoa teria que responder teria que parar talvez 30 segundos a 1 minuto para dizer qual que é a diferença de eu não sei para eu não vi. Ou talvez essa pessoa vai dizer que viu, mas ela não sabe do que ela ouviu, talvez ela ouviu muito bem, mas ela não se lembra daquilo que ela de fato teria visto. Essa pessoa, ela pode ter simplesmente ouvido dizer de outra pessoa aquilo que teria acontecido, mas como ela não tem memória fotográfica e nem é dever dela, ela pode não conseguir se lembrar dos detalhes que foi dito por essa outra pessoa e talvez chamar essa outra pessoa em uma audiência de instrução seja algo inevitável. Vocês conseguem perceber que saber toda a verdade daquilo que aconteceu e a verdade do processo, existe uma desenvoltura, existe todo um caminho imenso a ser percorrido para poder alcançar perante o juiz o reconhecimento dessa verdade? Pois é, pessoal, estou apresentando para vocês no vídeo de hoje toda a seriedade que é trabalhar frente a um processo criminal. E não é pouca coisa. Eu poderia passar aqui com vocês muito mais tempo me explicando e justificando essas realidades que é trabalhar dentro de um processo criminal. E muitas famílias, pessoal, tentando ajudar aquela pessoa que está indo naquele momento para a delegacia, acaba prejudicando. No processo penal, falar sem estratégia é muito mais perigoso do que ficar em silêncio. Falar demais, procurar saber pelo próprio policial sem ter uma orientação, expor aquilo que viu para o policial sem uma prévia e adequada orientação pode ser a arma que está prejudicando todo o desenvolvimento de um processo criminal. Em crimes empresariais, por exemplo, ainda é mais difícil de demonstrar, porque há uma papelada imensa. Tem relatórios do setor de inteligência financeira da polícia que precisa estar extremamente estruturado para se reconhecer se é verdade ou não aquela suposta acusação de lavagem de dinheiro, pessoal. Tudo isso é extremamente importante. Em casos, pessoal, de legítima defesa, em crimes de homicídio, as pessoas elas não têm noção do que vai restar essa configuração da legítima defesa, porque a maioria das pessoas elas não sabe quanto a vítima falecida supostamente teria apanhado, não sabe qual que foi o quanto o acusado naquele processo apanhou, o quanto alguma testemunha que estava presente teria apanhado, e as pessoas elas não conhecem a intensidade dos machucados. As pessoas não sabem se teria ficado muito tempo internado para curar um machucado ou pouco tempo internado, e isso é o que embasa uma legítima defesa nos crimes de agressão física. Então é muito importante que se saiba transportar toda a verdade para o processo, tendo um conhecimento técnico, podendo fazer um contrabalanceamento entre a verdade dita no mundo da vida e a verdade dita no processo,
para que faça, nesse caso, o melhor transporte da verdade dita para a verdade do processo. E isso pode absolver uma pessoa que esteja sendo acusada do crime de homicídio. O processo criminal, pessoal, é uma verdadeira guerra em que, se você não souber transmitir com muita clareza e com provas objetivas a verdade que você está sendo dita, você pode se prejudicar. E a guerra, ela não se vence com sentimento, ela se vence com estratégia e com provas, porque quem vai julgar o caso no final é sempre o juiz. E você, sendo uma pessoa de caráter, uma pessoa boa, por assim dizer, conforme eu disse para você, isso não existe no processo até que seja provado. Se você ficou até o final deste vídeo, eu vou pedir para você me contar qual é a sua cidade, qual é o seu estado, e quero que você comente Vitória na Guerra, para eu saber se você assistiu esse vídeo até o final dele de fato. Se você ficou com alguma dúvida, eu peço para que você deixe aí nos seus comentários e que você jamais se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal e apertar no nosso sininho para você não perder nenhum assunto sempre que a gente fizer um vídeo novo. Pessoal, se você ficou com dúvidas sobre qual é a nossa forma de contato, se você gostaria que o Erigon, do canal Vitória na Guerra, fosse representar você em um processo criminal, eu vou deixar fixado aqui os meus canais de contato no primeiro comentário para você poder ter acesso ao nosso número e ao nosso e-mail, caso isso seja do seu interesse, pessoal. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Vitória na Guerra e até o próximo vídeo.